Boa tarde, pessoal. Hoje é 3 de março, uma segunda-feira. São 13 horas e 15 minutos. Vamos continuar a série de leitura de livros, do livro Esaú e Jacó. Vamos continuar a série de leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 91. Nem só a verdade se deve às mães. Às 9 horas da manhã seguinte, Natividade estava pronta para ir à missa que mandava dizer na matriz da Glória. Nenhum dos filhos se lhe apresentou. Parece que dormem. E 2, 3, 4, 5 vezes foi até a porta do quarto a ver se ouvia rumor, como resposta ao bilhete que lhe deixara. Nada. Concluiu que teriam entrado tarde. Só não atinou que dormissem sobre o ajuste, nem que ajuste era. Uma vez que o fizessem em cama fofa, tudo ia bem. Enfim, acabou de calçar as luvas, desceu, entrou no carro e foi para a igreja. A missa era aniversária, como dizia o bilhete. Uso velho. O pai tinha sua missa, a mãe outra, os irmãos e parentes outras. Não lhe esqueciam datas obituárias, como não lhe esqueciam natalícias, quaisquer que fossem, amigas ou parentas. Trazia-as todas de cor. Doce memória. Há pessoas a que não ajudas, e chegam a brigar consigo e com outros por abandono teu. Felizes os que tu proteges. Esses sabem o que é 24 de março, 10 de agosto, 2 de abril, 7 e 31 de outubro, 10 de novembro, o ano todo, suas tristezas e alegrias particulares. Voltando a casa, viu Natividade e os 2 filhos no jardim, à espera dela. Eles correram a abrir-lhe a portinhola do carro, e depois de a apearem e lhe beijarem a mão, explicaram a falta. Tinha resolvido ir ambos, mas o sono e a preguiça, concluiu a mãe rindo. Foi só o sono, disse Pedro. Acordamos agora mesmo, acabou Paulo. Disputaram dar-lhe o braço. Natividade o satisfez dando um braço a cada um. Em casa, ao mudar de roupa, Natividade refletiu que, se Flora lhes tivesse feito algum pedido, eles acordariam cedo, por mais tarde que se deitassem. Claro, porque Flora pode te dar a única coisa que você não pode dar a eles, né? A memória serviria de despertador. Passou-lhe uma sombra rápida, mas depressa se reconciliou com a diferença. Assim que, não foi por ciúme, mas para os trazer as outras seduções e separá-los da guerra ante a bela Flora, que a mãe teimou em levar os filhos para Petrópolis. Vou voltar aqui. Assim que, não foi por ciúme, mas para os trazer as outras seduções. Assim que, não foi por ciúme, mas para os trazer a outras seduções e separá-los da guerra ante a bela Flora, que a mãe teimou em levar os filhos para Petrópolis. Subiriam na primeira semana de janeiro. A estação seria excelente, anunciou festas, citou nomes, notou-lhe que Petrópolis era a cidade da paz. O governo pode mudar cá embaixo e nas províncias. Que províncias, mamãe? Atalhou Paulo. Natividade sorriu e emendou. Nos estados. Vai desculpando os descuidos da tua mãe. Bem sei que são estados. Não são como as províncias antigas. Não esperem que o presidente lhes vá aqui da corte. Que corte, baronesa? Agora os 2 riram, mãe e filho. Passado o riso, Natividade continuou. Petrópolis é a cidade da paz. É como dizia o outro dia o conselheiro Aires. É a cidade neutra. É a cidade das nações. Se a capital do estado fosse ali, não haveria deposição de governo. Petrópolis, vejam vocês que o nome, apesar da origem, ficou e ficará, é de todos. A estação dizem que vai ser encantadora. Eu não sei se posso ir já, disse Paulo. Nem eu, acudiu Pedro. Ainda uma vez estavam de acordo, mas aqui o acordo trazia provavelmente o divórcio, refletiu a mãe, e o prazer que lhe deram aquelas 2 palavras morreu depressa. Perguntou-lhes que razão tinham para ficar e até quando. Se estivessem estabelecidos com o seu consultório médico e a sua banca de advogado, era bem. Mas se nenhum deles começara ainda a carreira, que fariam cá embaixo quando ela e o marido... Justamente, eu tenho que fazer uns estudos de clínica na Santa Casa, respondeu Pedro. Paulo explicou-se. Não ia praticar a advocacia, mas precisava de consultar certos documentos do século XVIII na Biblioteca Nacional.
e a escrever uma história das terras possuídas. Nada era verdade, mas nem só a verdade se deve dizer às mães. Natividade ponderou que eles podiam fazer tudo entre as duas barcas de Petrópolis. Desciam, almoçavam, trabalhavam e às 4 horas subiriam, como a demais gente. Em cima achariam visitas, músicas, bailes, 1000 coisas belas, sem contar as manhãs, a temperatura e os domingos. Eles defenderam o estudo, como sendo melhor por muitas horas seguidas. Natividade não teimou. Mais depressa ficaria esperando que os filhos acabassem os documentos. Mais depressa ficaria esperando que os filhos acabassem os documentos da biblioteca e a clínica da Santa Casa. Esta ideia fê-la atentar para a necessidade de ver estabelecidos o jovem médico e o jovem advogado. Trabalhariam com outros profissionais de reputação e iriam adiante e acima. Talvez a carreira científica lhes desse a grandeza anunciada pela cabocla do castelo, e não a política ou outra. Em tudo se podia resplandecer e subir. Aqui fez a crítica de si mesma, quando imaginou que Batista abriria a carreira política de algum deles, sem advertir que o pai de Flora mal continuaria a própria carreira, aliás obscura. Mas a ideia do marido tornava a ocupar a cabeça da mãe, e cheios dela os olhos fitavam ora Pedro, ora Paulo. Chegaram a acordo. Eles subiriam aos sábados e desceriam às segundas. O mesmo por ocasião de dias santos e festas de gala. Natividade contava com o costume e as atrações. Na barca e em Petrópolis era objeto de conservação a diferença entre os filhos, que só iam lá uma vez por semana, e o pai, que trazia tantos negócios às costas e subia todas as tardes. Que fariam eles cá embaixo, quando alguns olhos podiam atraí-los e agarrá-los lá em cima? Natividade defendia os gêmeos, dizendo que um ia à Santa Casa e o outro ia à Santa Casa e outro à Biblioteca Nacional, e estudavam muito às noites. A explicação era aceitável, mas além de fazer perder um assunto aos bonitos dentes do verão, podia ser invenção dos rapazes, naturalmente. Naturalmente iriam as moças. A verdade é que eles faziam rumor em Petrópolis, durante as poucas horas que lá passavam. Além do mais, tinham a semelhança e a graça. As mães diziam bonitas coisas à mãe deles, e indagavam da razão verdadeira que os prendiam à capital, não assim como eu digo, no e cru, mas com a arte divina e insidiosa, a arte perdida, porque a mãe insistia na biblioteca e na Santa Casa. Deste jeito, a mentira já servida em primeira mão era servida em segunda, e nem por isso melhor aceita. Capítulo 92. Segredo acordado. Enfim, que segredo há que se não descubra? Sagacidade, boa vontade, curiosidade, chama-lhe o que quiseres. Uma força que deita cá para fora tudo o que as pessoas cuidam de esconder. Os próprios segredos cansam de calar ou dormir. Fiquemos com este outro verbo, que serve melhor à imagem. Cansam e ajudam a seu modo aquilo que imputamos à indiscrição alheia. Quando eles abrem os olhos, faz-lhes mal. Quando eles abrem os olhos, faz-lhes mal a escuridão. Um raio de sol basta. Então, pedem aos deuses, que os segredos são pagãos, um quase nada de crepúsculo, aurora ou tarde, posto que a aurora promete dia, enquanto a tarde cai outra vez na noite. Mas mais tarde que seja, tudo é respirar claridade. Tudo é respirar claridade. Que os segredos, amiga minha, também são gente. Nascem, vivem e morrem. Agora o que sucede, quando um olhar de sol penetra na solidão deles, é que dificilmente sai mais, e geralmente cresce, rasga, alaga e os traz pela orelha cá para fora. Vexados da grande luz, eles a princípio andam de ouvido em ouvido, cochichados, alguma vez escritos em bilhetes, ainda que tão vagamente e sem nomes, que mal se adivinhará. Vexados da grande luz, eles a princípio andam de ouvido em ouvido, cochichados, alguma vez escritos em bilhetes,
ainda que tão vagamente e sem nomes, que mal se adivinhará quais sejam. É o período da infância, que passa depressa. A mocidade pula por cima da adolescência, e eles aparecem fortes e derramados, sabidos como gazetas. Enfim, se a velhice chega, e eles não se vestem dos cabelos brancos, tomam a conta do mundo. Enfim, se a velhice chega e eles não se vestem dos cabelos brancos, tomam conta do mundo. E acaso conseguem, não dizem. Enfim, se a velhice chega e eles não se vestem dos cabelos brancos, tomam conta do mundo. E acaso conseguem, não digo esquecer, mas aborrecer. Entram na família do próprio sol, que quando nasce é para todos, segundo dizia uma tabuleta da minha infância. Tabuletas da minha infância? Ai, tabuletas. Quisera acabar por elas este capítulo, mas o assunto não teria nobreza nem interesse. E ainda uma vez interromperíamos a nossa história. Fiquemos no segredo divulgado, é quanto basta. Uma veranista elegante não dissimulou seu espanto ao saber que os dois irmãos combinavam num ponto que faria romper os maiores amigos deste mundo. Um secretário de legação insinuou que podia ser brincadeira dos dois. Ou dos três, acrescentou outra veranista. Iam de passeio à quitandinha, a cavalo. Aires acompanhava-os e não dizia nada. Quando lhe perguntaram se Flora era bonita, respondeu que sim, e falou da temperatura. A primeira veranista perguntou-lhe se era capaz de suportar aquela situação. Aires respirou, como quem vem de longe, e declarou que aos pés de um padre seria obrigado a mentir. Tais eram os seus pecados, mas ali na estrada, ao ar livre, entre senhoras, confessou que matara mais de um rival. E se lembrasse, trazia 7 mortes às costas, com várias armas. As senhoras riam, ele falava soturno. Só uma vez escapou de morrer primeiro, e inventou uma anedota napolitana. Fez a apologia do punhal, um que tivera, há muitos anos, o melhor raço do mundo. Foi obrigado a dá-lo de presente a um bandido, seu amigo, quando lhe provou que completara na véspera seu 29º assassinato. Um que tivera há muitos anos o melhor aço do mundo, foi obrigado a dá-lo de presente a um bandido. Um que tivera há muitos anos o melhor raço do mundo, foi obrigado a dá-lo de presente a um bandido, seu amigo, quando lhe provou que completara na véspera o seu 29º. Um que tivera há muitos anos o melhor raço do mundo, foi obrigado a dá-lo de presente a um bandido, seu amigo, quando lhe provou que completara na véspera o seu 29º assassinato. Aqui está para o 30º, disse-lhe entregando a arma. Poucos dias depois, soube que o bandido, com aquele punhal, matara o marido de uma senhora, e depois a senhora, a quem amava sem ventura. Deixei-o com 31 crimes de primeira ordem. As damas continuavam a rir. Ele conseguiu assim desviar a conversação de Flora e seus namorados. E aqui, então, vamos terminar esse episódio de leitura do livro Esaú e Jacó. Até o próximo episódio.